Hogwarts Legacy é um RPG de ação, jogado em uma perspectiva de terceira pessoa. É ambientado na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e arredores, influenciado pela franquia do Mundo Mágico. O jogador pode explorar locais familiares, como Hogsmeade e a Floresta Proibida. Um dos principais elementos para o jogador é assistir às aulas. Cada uma das 4 casas conhecidas de Hogwarts, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, também oferece uma sala comum única. Essas salas são acessíveis apenas para a casa atual do jogador escolhida pelo Chapéu Seletor. Acompanhado da escolha da casa, o jogador recebe diferentes missões exclusivas. Ao progredir no jogo, o interior e o exterior do castelo mudam visualmente para combinar com as estações do ano. O jogo também apresenta mudanças de música com base na localização do personagem, conforme ela se move pelo mundo aberto, com diferenças notáveis dentro das salas específicas que só podem ser acessadas por jogadores que escolherem cada casa correspondente. Hi-Fi Rush é um jogo eletrônico de ação e ritmo desenvolvido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda Softworks. Foi lançado mundialmente em 25 de janeiro de 2023, para plataformas Windows e Xbox Series X e S. Esse jogo foi criado com tanta dedicação e amor que se tornou um jogo encantador, lindo, vibrante e bem divertido de jogar e ouvir. Esse jogo é uma das melhores e mais brilhantes vitórias da Xbox. Dead Space é um jogo eletrônico de survival horror e ficção científica. O jogo mantém o mesmo enredo básico do original. Situado no século 26, a história segue o engenheiro Isaac Clarke, um tripulante em uma embarcação de reparos designada para o USG Ishimura, uma enorme nave de mineração planetária. Ao investigar um pedido de socorro enviado pela oficial médica do navio, namorada de Isaac, a tripulação do navio é atacada por cadáveres humanos mutantes. Isaac é forçado a se defender enquanto tenta salvar seus companheiros de tripulação sobreviventes e descobrir a verdade por trás da perda de Ishimura. Super Mario Bros. Wonder é um jogo eletrônico de rolagem lateral. Como cada um dos 6 personagens do jogador, Mario, Luigi, Princesa Peach, Princesa Daisy, Toad e Yoshi, o jogador completa os níveis no Reino das Flores com a ajuda de seus habitantes parecidos com flores. Semelhante aos jogos Super Mario anteriores, os jogadores guiam seu personagem até o fim de um nível, evitando os inimigos, como Goombas e Piranha Plants, e transportando-se através de Var-Pips. Cada estágio contém várias Wonder Seeds colecionáveis. Novos potenciadores incluem uma fruta que transforma o jogador em um elefante, uma flor que permite o jogador criar bolhas que capturam os inimigos, um cogumelo que dá ao jogador um chapéu de broca, e a Wonder Flower que desencadeia efeitos bizarros, como canos ganhando vida, hordas de inimigos surgindo e alteração da aparência dos personagens. Armored Core 6 se passa em um planeta distante, Rubicon 3. Lá, a humanidade encontrou uma nova fonte de energia que poderia aumentar dramaticamente suas capacidades tecnológicas. No entanto, essa substância causou um evento cataclísmico, envolvendo todo o sistema estelar em chamas. Após sua redescoberta meio século depois, a humanidade mais uma vez tenta obter controle sobre esse recurso misterioso. O jogador controla um mercenário independente pilotando um dos Armored Cores titulares, assumindo trabalhos de megacorporações extraterrestres e grupos de resistência opostos. O gameplay de Armored Core é bastante envolvente e único, proporcionando uma experiência empolgante no gênero de jogos de mechas. O jogo coloca os jogadores no controle de um Armored Core, que é um robô de combate altamente personalizável e equipado com uma variedade de armas e acessórios. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido e publicado pela Nintendo. Foi lançado em 12 de maio de 2023 para Nintendo Switch. Ele faz parte da série The Legend of Zelda, e é a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 2017. Ele recebeu aclamação por suas melhorias, mundo aberto expandido e recursos que incentivam a exploração e experimentação. Vendeu mais de 10 milhões de cópias em seus 3 primeiros dias de lançamento e 18 milhões até junho de 2023. Baldur's Gate 3 é um jogo eletrônico de RPG desenvolvido e publicado pela Larian Studios. É o terceiro jogo principal da série Baldur's Gate, que é baseada no sistema de RPG de mesa Dungeons & Dragons, dentro do cenário de Forgotten Realms.
Parte do jogo foi lançado em acesso antecipado para Windows, mas sua estadia em 6 de outubro de 2020. O jogo permaneceu em acesso antecipado até seu lançamento completo para Windows em 3 de agosto de 2023. Versões para PlayStation 5 e Maços foram lançadas em 6 de setembro de 2023 e para Xbox Series X/S em 8 de dezembro de 2023. Baldur's Gate 3 foi aclamado pela crítica, com elogios à jogabilidade, à narrativa, à quantidade de conteúdo e às possibilidades de escolha do jogador. Marvel Spider-Man 2 é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment para o PlayStation 5. É baseado nos personagens, mitologia e adaptações em outras mídias dos personagens de histórias em quadrinhos Miles Morales e Homem-Aranha da Marvel Comics. É o terceiro game da série Marvel Spider-Man, sendo uma sequência de Marvel Spider-Man 2018 e de Marvel Spider-Man Miles Morales 2020. Nesta edição, Peter Parker e Miles Morales lutam para dar os próximos passos em suas vidas pessoais enquanto combatem várias novas ameaças, incluindo uma milícia privada liderada por Kraven, o Caçador, que transforma a cidade de Nova York em um terreno de caça para indivíduos superpoderosos, e o simbionte extraterrestre Venom, que se liga a Parker e o influencia negativamente, ameaçando destruir seus relacionamentos pessoais. Starfield é um jogo eletrônico de RPG de ação e ficção desenvolvido pela Bethesda Game Studios, publicado pela Bethesda Softworks e distribuído pela Microsoft. Starfield se passa no ano de 2330 em um pequeno lugar na Via Láctea chamado The Settled Systems. Esse sistema solar está localizado a cerca de 50 anos-luz do nosso atual sistema solar. Cerca de 20 anos antes dos acontecimentos de Starfield, uma guerra começou entre duas facções, a União das Colônias e a Cooperativa Livre Estrela. Após a guerra, as duas facções começaram a viver em paz, mas com grandes diferenças e problemas entre elas. Nosso objetivo no jogo é explorar a área dos sistemas colonizados e encontrar novos planetas. Além de detalhes da história, a Bethesda revelou alguns dos inimigos do Starfield, que serão os Eclípticos, os Piratas da Frota Escarlate e os Siderais. We've been looking for another great secret the universe is asking us to unravel. You're part of Constellation now. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured. Alan Wake 2 é um jogo de survival horror jogado de uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores jogam como Alan Wake ou Saga Anderson em duas histórias single-player separadas, que podem ser jogadas em qualquer ordem que o jogador escolher, embora a sequência de abertura e a sequência final do jogo só possam ser jogadas como Saga e como Alan, respectivamente. Wake e Anderson atravessam ambientes e lutam contra inimigos usando várias armas de fogo e uma lanterna, a última das quais pode ser focada para tornar os inimigos vulneráveis a ataques de armas de fogo. Focar a lanterna esgota sua bateria e os jogadores precisam usar estrategicamente uma quantidade limitada de baterias e munições para sobreviver. Quando os inimigos estão próximos, Alan ou Saga podem realizar uma manobra de esquiva. Alan Wake 2 incorpora elementos de detetive. Ao jogar como Saga, os jogadores sempre podem pausar o jogo para acessar um espaço livre de inimigos apelidado de Mind Place, ponto descrito pela Remedy como um menu 3D. O Mind Place é uma representação visual dos pensamentos de Saga. No Mind Place, os jogadores gerenciam um pinboard no qual podem conectar pistas para desvendar o mistério principal, bem como o perfil personagens para coletar pistas. Um elemento que retorna de Alan Wake são as páginas do manuscrito. Os jogadores encontram páginas de um manuscrito que prenunciam os próximos eventos da história. Ao contrário do jogo anterior, Alan Wake 2 apresenta um sistema de árvore de diálogo.